Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mentalidades Transformadas. Eu sou Alexandre Martins e quero falar hoje com você sobre o nosso terceiro vídeo da série Vamos Falar de Natal. Nós já abordamos aqui dois vídeos, 2 pontos. Se você não viu, corre lá no meu canal e assiste. E hoje nós vamos vamos concluir essa série de vídeos sobre o Natal, falando sobre o Natal. E hoje eu quero abordar 2 pontos. O primeiro é em relação ao principal enfeite de Natal. Em algumas casas, o principal enfeite de Natal é a árvore de Natal. Em outras casas, é o presépio de Natal. Me diz aí na sua casa, o que você investe mais? O que tem mais destaque na tua casa? É a árvore de Natal ou o presépio de Natal? Tem famílias que vão juntando enfeites, decorações para a árvore durante anos. Então, toda viagem que faz, compra um enfeite, traz algo diferente e vai colocando na árvore de Natal. E outras pessoas investem num presépio cada vez maior, cada vez com mais elementos. E eu quero saber de você o que você investe mais. E tem um terceiro item também, que nós vamos falar sobre ele hoje, que é a ceia de Natal. A mesa, o banquete, né, que leva... Desculpa, tô com um pouquinho de tosse hoje. Mas que leva chester, rabanada, peru, pernil, bolinho de bacalhau. Aqui em Portugal fala pastel de bacalhau, não fala bolinho. Mas enfim, bolinho de bacalhau, nozes, castanha, avelã, bebidas, champanhe para estourar meia-noite. Também investe muito na ceia. E eu queria saber em qual dos três que você tem investido mais. E eu quero começar falando exatamente sobre o costume da árvore de Natal. Muitas pessoas fazem uma retrospectiva da árvore, do pinheiro, para povos pagãos, culturas pagãs, onde se adorava ao pé da árvore, onde na base do pinheiro eram colocados sacrifícios, presentes para deuses. E por conta disso, no Natal se colocavam alguns presentes também embrulhados, né, no pé da árvore de Natal. Muito falado sobre isso, mas eu acho que não é por isso que a árvore de Natal entra na celebração do Natal, que é uma festa cristã. Nós temos relatos de que na Alemanha começou a se utilizar exatamente a árvore de Natal. E ela era enfeitada na altura com frutas. Você não tinha os enfeites de Natal, não tinha as bolas, né, de Natal de plástico, de vidro, enfim. Não tinha pisca-pisca, não tinha nenhum desses elementos que hoje a gente coloca na árvore. Hoje em dia tem até trenzinho para ficar rodando em volta da árvore, né? Cada vez é mais criativo. Qualquer dia a árvore de Natal vai ser um drone que se deixa na sala, depois vai na cozinha, vai nos cômodos, enfim. Isso é no futuro, penso eu. Mas naquela altura não se tinha tantos elementos decorativos da árvore. Você tinha frutas, então decorava a árvore com frutas. E conforme ocorreram casamentos da realeza, e quem ditava a regra, né, quem ditava a cultura, quem ditava a moda eram as famílias reais, todo o povo queria copiar o que acontecia dentro dos palácios. Então, com os casamentos de algumas princesas da Alemanha, casando com príncipes, com reis da França, depois da Inglaterra, essa cultura se espalhou. E esse conceito de árvore de Natal se espalhou. E é interessante que nós vemos o seguinte: em países protestantes, como Alemanha, França, Inglaterra, predomina a árvore de Natal. Em países católicos, como Estados Unidos, México, Canadá, Portugal, prevalece o presépio, ainda que de uma estrutura menor,
prevalece sempre o presépio. Imagino eu que por dois motivos. Primeiro, porque a árvore de Natal veio desses países, né, predominantemente protestantes, caso da Alemanha, da Inglaterra, onde tivemos grandes teólogos e evangelistas protestantes, como também a questão do presépio para algumas pessoas poder soar como um ar de idolatria, né? Ali você tem bonecos ali imitando a imagem de Cristo, ainda que seja um bebê, Maria, José, os magos. Então, talvez isso crie uma certa resistência perante os cristãos protestantes e sendo mais de agrado dos cristãos católicos. Então, nós temos essa divisão. É bem verdade que no Brasil, apesar de ser um país com maioria católica durante muitos anos, sempre prevaleceu a árvore de Natal como um símbolo maior do Natal. Não que não houvesse presépio, ou não houvesse referência ao presépio, alguns municípios até constroem presépios grandes nas suas praças principais para serem visitados, mas eu acho que a força da árvore de Natal como símbolo natalino, ou símbolo natalício, como dizem alguns, tem uma maior expressão. Bom, e o terceiro elemento que nós temos também no Natal é exatamente a ceia, né? Onde se coloca ali na mesa muita comida, muita fartura. E era interessante que hoje eu vivo em Portugal, hoje eu vivo na Europa, mas a maior parte da minha vida eu passei no Brasil, e aquilo me fazia muita confusão, porque preparávamos uma ceia de Natal onde a maioria dos alimentos não chamava muita atenção por serem alimentos quentes, como nozes, castanha, avelã, pratos que acabam não apetecendo muito. Se você está ali numa temperatura de 38 graus, 40 graus, você não tem muita vontade de comer aquilo. E às vezes eu via também em muitas famílias se fazia muitas saladas de fruta, né? Porque vamos fazer um Natal mais tropical, e aí fazia imensas saladas de fruta, imensa quantidade de comida que não dava depois para guardar aquilo na geladeira, e exatamente pela temperatura elevada, no dia seguinte estava tudo estragado. Que era uma pena também. Mas eu acho que desses três símbolos, não sou contra nenhum dos três, eu acho que cada um enfeita a sua casa no Natal da forma que bem entender. Eu não vejo, na minha opinião, não vejo mal algum em se colocar uma árvore de Natal, porque você não está fazendo aquilo com nenhuma intenção de nenhuma oferta, nenhuma oferenda, nenhum deus pagão. Não vejo maldade também em você construir ali, representar um presépio. Eu acho até bem lúdico, até para que as crianças entendam ali aquele momento, o que aconteceu, né? Um rei nascendo numa manjedoura é algo realmente muito emblemático. E também não sou contra a ceia, né? Não sou contra esse banquete de Natal. E quero falar mais sobre esse banquete de Natal, não só porque eu gosto muito de comida, mas porque eu acho que dos três é o que melhor simboliza o Natal. E eu vou explicar o porquê. Diversas vezes, Jesus, quando queria ter comunhão com os seus discípulos ou com os seus amigos, como o caso de Marta, Maria e Lázaro, Jesus ia comer na casa dos amigos, né? Jesus diversas vezes falou: hoje eu vou jantar na sua casa, e às vezes reunia os discípulos e sentava à mesa, e tinha um momento ali de comunhão, um momento de conversa, um momento de certa intimidade, de uma conversa mais íntima, mais pessoal, um tratamento, né? Eu acho que Jesus ele não levava
os doentes para o hospital. Eu acho que Jesus muitas das vezes levava os doentes para a mesa, doentes não que sofressem algo fisicamente, mas as pessoas que precisavam de um tratamento, de um momento ali, de um entendimento mais refinado, um momento ali de você poder conversar um assunto com mais calma, com mais profundidade, com mais intimidade. Então, a mesa era o local para se fazer isso. Tanto é que quando Jesus celebra a última ceia, ele fala, olha, repitam isso toda vez que vocês comerem em memória de mim, toda vez que vocês celebrarem em memória de mim. E o Natal é uma celebração, né, de Cristo. O Natal celebra o nascimento de Jesus, o nascimento do libertador, o nascimento do Salvador, Deus se fazendo carne, habitando entre nós para poder concluir toda uma passagem, todo um período, desde que Deus coloca o homem no paraíso. E é interessante que quando a palavra de Deus fala que Deus criou os céus e a terra, e depois criou o homem, e depois a palavra de Deus vem dizer que o Cordeiro foi criado antes da fundação do mundo. Quem é o Cordeiro? Cordeiro, os judeus sacrificavam o Cordeiro para remissão do pecado. Então o Cordeiro era aquele que morria no lugar do sacrifício, né? Quando Abraão leva Isaac para cima da montanha, Isaac pergunta, né, cadê o Cordeiro? E Abraão fala, Deus proverá, e por isso Deus chama Abraão de profeta, porque realmente Abraão está prevendo algo que vai acontecer, Deus iria prover o Cordeiro. E a Bíblia fala exatamente isso, que o Cordeiro estava pronto, o Cordeiro foi criado antes da fundação do mundo. Então olha que interessante, Deus criou o mundo, depois do mundo feito, Deus criou o homem para habitar nesse mundo, Deus coloca o homem no paraíso, sabe que o homem vai pecar. Então antes até de construir o mundo, já construiu o Cordeiro para poder ter a remissão do pecado do homem. Então esse é o Cordeiro, é Cristo. Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E nós celebramos o nascimento de Jesus porque é o fecho de um ciclo. Um ciclo que começa com Deus colocando o homem no Éden, né? Primeiro Adão. E aí Deus sabe que o primeiro Adão ia pecar. Existe ali a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus testa o livre-arbítrio, né? Podemos dizer assim. Deus testa o livre-arbítrio do homem e fala, olha, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não desfrute disso, né? Não tire proveito disso. Não se alimente disso. E aí o homem vai lá e desfruta, o homem vai e come da fruta, né? Isso é desfrutar. E aí o homem, Deus tira o homem do paraíso, mas existe a promessa de que o homem vai voltar para o paraíso. Porque nós fomos criados para estar num local, num jardim, em comunhão com Deus. Esse é o objetivo de Deus para nós. Deus não fez o homem para que o homem chegasse na lua, Deus não fez o homem para que o homem voasse, Deus não fez o homem para que o homem jogasse bola. O objetivo do homem, né? Tudo isso o homem pode fazer, mas o objetivo do homem é de estar com Deus no jardim, estar com Deus no paraíso. E esse intuito ele é restaurado através de Jesus. Então Jesus, que é o segundo Adão, né? O Adão foi colocado no jardim como jardineiro, e quando Jesus ressuscita, Maria vai no cemitério e vê Jesus, acha que Jesus é o jardineiro. Por quê? Porque é o Adão, né? É o segundo Adão. Então, se o primeiro Adão era jardineiro, o segundo Adão também é jardineiro, aquele que vai cuidar, né, do mundo, cuidar da terra, cuidar de nós. Então, Jesus é confundido por Maria como um jardineiro, demonstrando que ali o propósito foi concluído.
Então é importante para você que é cristão, realmente, no momento da ceia, uma dica que eu dou, isso não está na Bíblia, né? Mas eu creio pelas palavras, pelos ensinamentos de Cristo, que muito alegraria Jesus se no momento da ceia fosse um momento realmente de união, um momento em que vocês pudessem se reunir em torno da mesa, em torno do alimento, aquilo que vai alimentar a sua carne, e agradecer aquele que alimenta o nosso espírito. Agradecer a Deus porque foi Ele que permitiu que nós trabalhássemos e tivéssemos condições de compor aquela ceia, ou Deus que abençoou alguém para trazer aquela ceia para nós, ou ainda que a sua mesa não tenha muita fartura, você pode agradecer a Deus pelo fato de você estar vivo, pelo fato de você estar respirando, pelo fato de você estar tendo sonhos, de você ser grato a Deus, não por bens materiais, não pela quantidade de comida, não pela qualidade dos presentes, mas porque o que mais importa é a vida eterna. Olha, Jesus curou várias pessoas. E eu te digo, essas pessoas curadas, depois elas morreram. Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus ressuscitou outras pessoas, mas Jesus ressuscitou Lázaro. E, desculpa, mas Lázaro depois voltou a morrer. Porque as coisas terrenas, elas são passageiras. Jesus nunca prometeu ouro nem prata em troca de adoração. Quem prometeu isso foi Satanás para Jesus. Muito pelo contrário, Jesus fala, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Então é essa promessa que nós temos que lembrar na hora da ceia. Na hora do Natal, se estamos em família, se temos a oportunidade, as pessoas não estão vendo televisão, as pessoas não estão mexendo no telefone, se as pessoas estão ali naquele momento, ainda que curto, agradecer em família a Deus, porque o Senhor desceu dos céus, se fez homem, habitou entre nós, morreu na cruz, né? Morreu, se fez maldito por nós, morrendo na cruz, ao lado de criminosos, para que a gente fosse reconciliado com Deus. Então, se o Natal tem algum simbolismo, se o Natal tem alguma representação, que seja essa, a de que o Senhor Jesus nos reconciliou com Deus. Que esse seja o principal alimento na ceia de Natal. Que esse seja o maior presente na ceia de Natal. Essa reconciliação. Nós éramos inimigos e agora temos a possibilidade de sermos filhos de Deus. Então que o seu Natal, o meu voto seja um Natal abençoado, seja um Natal próspero, seja um Natal com muita alegria, com muita saúde, com muitas gargalhadas, com muitos reencontros, com muita união, com muitos familiares à volta da mesa, com uma mesa farta, mas que principalmente que no coração de cada um tenha a certeza de que houve uma reconciliação com Deus através do sacrifício do Cordeiro, do sacrifício de Jesus Cristo. Deus que se fez homem e habitou entre nós. Então aqui eu encerro esse ciclo de 3 vídeos falando sobre o Natal, desejando a você um Feliz Natal e desejando a você uma reconciliação com Jesus, uma caminhada com Jesus e uma história linda com Jesus. Fiquem bem, forte abraço.